Olá, bom dia, muito prazer, meu nome é Inês. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão entre a passagem bíblica, né, que está no livro de Gênesis, que está ali no capítulo 25, né, que é sobre os filhos de Isaac. Eu descobri uma coisa que me deixou, assim, interessante, né, que me deixou, assim, vislumbrada, muito bom, uma coisa muito boa que eu descobri e eu quero dividir com vocês. Estou aqui nesse vídeo, vou fazer 2 vídeos, um falando sobre Esaú e o outro falando sobre Jacó. Então, vamos falar sobre os 2 filhos de Isaac. Eu vou ler para vocês, né? Porque sem ler eu não vou conseguir fazer um conteúdo legal. E espero que vocês entendam, que o Espírito Santo venha trazer clareza à mente de vocês sobre esse conteúdo. Maravilhoso. Um conteúdo antigo, mas um conteúdo, quanto mais você mais lê, mais novo porque o Espírito Santo sempre vai trazer coisas boas à nossa memória, à nossa cabeça. E vamos pegar uma passagem bíblica aqui que começa primeiro em João. João capítulo 4, versículo 34. Que me tocou muito esse verso. Espero que toque em vocês também. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, Jesus diz assim, ó, no versículo 32. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Agora vamos pular para o 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, Jesus estava falando aqui que a comida dele seria quando os discípulos foram comprar comida e viu ele conversando com uma mulher samaritana. Ele disse assim que uma comida que ele tinha que comer era a palavra de Deus, falar do evangelho, proclamar as boas novas do evangelho que estava se cumprindo em si próprio, né? Que foi falado desde o Velho Testamento, por isso que a gente não pode anular o Velho Testamento, porque o Velho Testamento foi o próprio Cristo quem escreveu com suas próprias mãos, né? Ali através dos seus profetas, né? Inspirado pelo seu Santo Espírito, né? Então, Jesus disse que a comida dele seria fazer a vontade de Deus, o meu Pai e o seu Pai, né? De Jeová, né? Então, e que essa também seja minha comida, seja sua comida, fazer a vontade do vosso Pai Celeste que está nos céus, porque isso é o que lhe agrada. Ele se agrada em ver seus filhos tendo prazer na sua palavra, falando do seu amor e testemunhando, né, de tudo que recebeu do Pai eterno, para que isso se volte como bênçãos para a vida de outras pessoas e que busquem o vosso Pai Celeste. Então, eu recebi a bênção e eu quero dividir com vocês essa bênção maravilhosa que é a do Evangelho Eterno. Então, a gente vai... eu dei essa pequena mensagem para vocês, né, dentro desse capítulo e esse versículo, porque para mim falou comigo. Espero que fale com você também. Então, agora a gente vai lá para Gênesis, a gente vai para Gênesis, tá? Eu tô com a Bíblia na mão, minha Bíbliazinha que eu amo, pequenininha. E agora a gente vai para Gênesis, Gênesis 25, capítulo 25, versículo do 27 em diante. Vamos falar agora sobre um pouco de Esaú, essa mensagem maravilhosa que Deus me revelou. Ó, cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Então, a gente vai ver um pouco sobre esse Esaú. Depois eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre Jacó, né? Então, né, a gente leu aqui, né, no capítulo 25, versículo 27, diz assim, ó. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Agora vamos descobrir um pouco mais sobre esse Esaú, né, que
fala no livro de Ellen White, Patriarcas e Profetas, lá no capítulo 16. Ela diz assim sobre Esaú: Esaú cresceu amando a satisfação própria e centralizado todo o seu interesse no presente, não tolerando restrições, deleitava-se na liberdade selvagem da caça e cedo escolhera a vida de caçador. Contudo, era o favorito do pai. O pastor, silencioso e amante da paz, era atraído pela ousadia e vigor desse filho mais velho, que destemidamente percorria montanhas e desertos, voltando para casa com carça para seu pai e com narrativas sensacionais de sua vida aventurosa. Jacó, ponderado, diligente, eu vou cortar aqui um pouco porque vai falar um pouco sobre Jacó. E nossa instrução aqui é só nesse vídeo vamos falar mais sobre Esaú, né? Então, ai Jesus, isso aqui meu notebook não tá prestando, não, também não tá me ajudando. Né? Então, Esaú foi esse homem que cresceu, né, meio à natureza, meio à caça, e ele amava muito o que ele fazia, né? E ali acabou desprezando, né, as coisas divinas, né? Aquilo que era divino para as coisas divinas, né? Então, Isaac, né? Isaac fez saber a seus filhos esses privilégios e condições e claramente declarou que Esaú, como o mais velho, era o que tinha direito à primogenitura. Esaú, né, porém, não tinha, ó, vocês possam ver aqui agora. Esaú, porém, não tinha, né, amor à devoção, nem inclinação para uma vida religiosa. Os requisitos que acompanhavam a primogenitura espiritual eram para ele uma restrição importuna e mesmo odiosa. A lei de Deus, que era a condição do concerto divino com Abraão, era considerada por Esaú como um jugo de escravidão, propenso à satisfação própria. Nada desejava tanto como a liberdade para fazer conforme lhe agradasse. Para ele, poderio e riquezas, festas e orgias eram felicidade. Ele se gloriava na liberdade sem restrições de sua vida selvagem e errante. Né? E aqui, né, Esaú, ele teve, né, essa vida, né, assim, bem regalada, né, bem cheia de prazeres mundanos hoje, como a gente vê, né. Esaú, ele teve mais tendência para carne, né, enquanto Esaú estava ali, né, querendo se desfrutar das suas caças, da caça ali no mato, né, queria cada dia mais se tornando mais hábil, né, mais conhecedor ali, né, de onde poderia achar uma caça, de onde poderia estar, né, a sua presa, né, ele também se inclinava para as suas paixões carnais. E isso não agradava a Deus. É tanto que aqui fala que ele, né, ele não tinha amor e devoção nenhuma, né, pela religiosidade, né? Ele não era adepto às coisas de Deus, né? Então ele achava que isso era um peso, um fardo para ele. Ele achava que obedecer a Deus e às leis de Deus para ele estava longe do seu caráter, né, do seu querer, estava longe do seu querer, ele não queria isso para ele. E verdadeiramente, né, ele começou a viver uma vida, né, realmente nada a ver,
com princípios religiosos. E isso acontece na vida, né, a gente pode ver hoje no mundo, né, muitas pessoas, né, são mais amantes dos prazeres, né, da carne do que mesmo de Deus, e são esses que são aliados a Jacó, ou a Jacó não, a Esaú, esses que estão alinhados com Esaú, né, para uma vida de inclinação carnal, né, é, quando Esaú um dia voltar da caça, ó, agora vamos ver aonde Esaú perdeu seu direito de primogenitura, né? Como a gente já tem conhecido muito essa história por aí. Né? Quando Esaú um dia voltado da caça, desfalecido e cansado, pediu o alimento que Jacó estava preparando. Este, para quem um pensamento era sempre preeminente, aproveitou-se da situação e ofereceu-se para matar a fome de seu irmão pelo preço da primogenitura. Então aqui, né, Jacó tentando, né, a qualquer custo tirar o direito de primogenitura a Esaú, porque Esaú realmente não tinha nada a ver com essa primogenitura, né? Ele não queria nada com Deus. Ele não queria ter comunhão com Deus, ter relacionamento, orar, né, 2, 3 vezes ao dia, tá ali no sacrifício diário da manhã e da tarde, que nem o seu avô Abraão, né, estipulou, né, diante da família ali que Deus pediu para ele e ele foi obediente, né, e ali ele educou sua família nesse rito religioso com Deus, né, que Deus ali se agradara, né, de Abraão. E ele sabia, Esaú sabia de tudo isso e ele não se deleitava nisso, ele não tinha prazer nisso, né? Então, isso foi somando. E isso, Jacó também viu, né, que ele não tinha esse interesse inclinado para as coisas de Deus, mas sim para a carne, para os prazeres mundanos, né? Então, aconteceu que quando ele veio da caça, ele veio porque estava com fome e disse assim, ó, agora eu vou ler aqui na Bíblia, né? Vou ler na Bíblia, no capítulo 25, versículo 30. E lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Aí disse Jacó: Vem de mim primeiro o teu direito de primogenitura. Aí foi que Esaú respondeu sobre o direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então, ele acabou se desfazendo do direito de primogenitura aqui, né? Quando ele disse que para nada servia esse direito de primogenitura naquele momento, como ele estava morrendo de fome, né? Então, e aqui diz: Eis que estou a ponto de morrer, exclamou o caçador, descuidado e descendente consigo mesmo, condescendente consigo mesmo. E para que me sirva logo e para que me servirá logo a primogenitura. E por um prato de guisado vermelho desfez-se de sua primogenitura e confirmou a transação por meio de um juramento. Verdade. Tá aqui, ó, no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 33, quando Jacó disse assim para ele, ó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó, né? Então, através de um juramento, ele não queria mais aquele direito de primogenitura, né? Um pouco de tempo, quando muito ter-lhe ia assegurado alimento nas tendas de seu pai. Mas para satisfazer o desejo do momento, indiferente, né? Fez permuta da gloriosa herança que o próprio Deus prometera a seus pais. Todo o seu interesse estava no presente. Estava pronto para sacrificar as coisas celestes pelas terrestres, para trocar um bem futuro por uma satisfação momentânea. Assim desprezou Esaú a sua
primogenitura, né? Isso aqui é muito sério. Você não pode brincar com as coisas divinas, você não pode. Mas na verdade ele não brincou, ele só fez realmente o que ele já queria fazer, ele já não tem interesse. Né? Ele realmente falou com suas próprias palavras: para que me servirá o direito de primogenitura? Né? Então, ele realmente ele deu de mão beijada. Ele deu de mão beijada o seu direito de primogenitura e foi isso aí, né? Para que me servirá logo a primogenitura, né? Ele acho que ele não tinha noção do que ele estava fazendo, com certeza, né? Ele achava que era. Eu não sei o que é que ele achava, mas realmente ele perdeu. Ele deu de mão beijada, né? Então, cuidado com a fome, gente. Cuidado com o desespero na hora da fome. Clamem a Deus quando vocês estiverem com fome física, para que vocês não acabem perdendo as bênçãos espirituais na hora da fome física. E tenham relacionamento, né? Lute com você mesmo, que nem o próprio Paulo falava, né? Ele tinha uma luta constante dentro dele mesmo, né? Que a vontade pendia, né, para aquilo que não agradava a Deus, e a outra vontade, né, e a lei da sua cabeça, da sua mente, dizia que ele tinha que estar em comunhão, em relacionamento com a lei de Deus. Então ele preferiu estar com Deus, né? Paulo todo o tempo. Então não se esqueçam disso, né? Então, por um prato de guisado vermelho, sua primogenitura foi confirmada, perdeu, né? Deu. Né? Então, desprezou a sua primogenitura, dispondo dela, experimentou uma sensação de alívio, né? Quando ele, né, se desfez da sua primogenitura, ele experimentou ali uma sensação de alívio. Agora seu caminho estava desimpedido, podia fazer como quisesse, por este prazer desenfreado erroneamente chamado liberdade, né? Quantos ainda estão a vender o seu direito de primogenitura a uma herança pura, incontaminada, eterna nos céus? Então, quantos estão igual Esaú, vendendo o seu direito de primogenitura por prazeres carnais, momentâneos e mundanos? Por cervejas, churrasco, carne, festas, baladas, trocando e deixando de ir à igreja para ir aos bares, né? Isso é sério, tá? Isso é muito sério. Nós vamos chegar lá aonde os exausenses, né, vão se encontrar, né? Sempre sujeito às meras aparências e atrações terrenas, Esaú tomou 2 mulheres das filhas de Éter. Eram adoradoras de deuses falsos e sua idolatria acarretava uma dor amargurada para Isaque e Rebeca. Esaú tinha violado uma das condições, né, do concerto que proibia o casamento misto entre o povo escolhido e os gentios. Mais uma vez aqui a gente vê, né, que Esaú não estava nem aí para conselhos divinos, né, para as advertências divinas, porque ele foi lá e pegou 2 mulheres, né, idólatras, que não tinha nada a ver com Deus. Gente, Deus você está obedecendo a Deus é uma coisa tão séria, tão eterna, que não dá para se dizer em palavras, mas dá para se sentir na pele quando você obedece, né? Os mandos celestiais, porque é que nele mesmo fala, só ele sabe o pensamento que tem a nosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos ter, o fim de bênção, de paz, de amor, de carinho, né? De segurança, porque e de controle, porque a única pessoa que nos dá segurança e controle é Jesus e o Pai eterno, porque somente Deus é quem pode nos dar essa segurança. Depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre Abraão e Ló, para vocês verem a diferença, como é extremamente enorme. Então,
O patriarca deu ordem a Esaú: sai ao campo. Não, é em cima que eu tô. Né? Então, Isaac, todavia, ainda estava, né? Então, Isaac ficou muito amargurado com a escolha de Esaú, né? Por escolher essas duas mulheres das filhas dos heteus, né? Ali, das filhas de Éter, né? Heteus não, Éter, né? É. E a indiferença de Esaú pelas obrigações da mesma bênção não tiveram o efeito de modificar o intuito do pai. Então, Jacó, para sua mãe, né? Jacó não, Esaú, para sua mãe, cada dia mais ia demonstrando que não tinha, né, ali nenhum caráter, nenhum favor, né, às bênçãos, né, da primogenitura, porque ele cada dia mais a desprezava, né? Esaú a cada dia mais desprezava a sua primogenitura, né? E isso tinha nada a ver com ele, né? Ele já estava deixando bem claro. Então, agora aqui nós vamos ver um pouco sobre a perda da primogenitura, né? Bem mais claro, né? Que Esaú teve, né? Para Jacó. A, aqui, ó. Entrou Esaú, posto que ele houvesse vendido sua primogenitura e confirmado esta transferência por meio de um juramento solene, estava agora resolvido a obter as bênçãos, né, da mesma, sem tomar aqui nenhuma providência, né? Ele estava aqui disposto a qualquer custo a obter essa bênção da primogenitura, né? Se torna a obter as bênçãos da mesma, sem tomar em consideração o direito de seu irmão. Com a primogenitura espiritual estava ligada a temporal, a qual lhe proporcionaria a chefia da família, né? Esaú aí estava querendo pegar um título onde ele poderia ser até chefe de família, né? Ele ia ser o chefe da família, né? E ali ter que ir agora, né, em sacrifício diário 2 vezes ao dia, né, em tudo que ele fosse empreender, Deus teria que ser o centro, né? Deus teria que ser primeiro consultado para depois ele tomar qualquer uma dessas decisões. Só que ele não estava disposto a fazer nada disso, né? Para seu mal. Com a primogenitura, né, também estava ligada às bênçãos temporal, a qual lhe proporcionaria a chefia da família e a posse de uma porção da riqueza de seu pai. Tais eram as bênçãos a que ele dava apreço. Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, disse ele, para que me abençoe a tua alma, para que a alma do pai abençoasse a alma do filho, né? Então, a gente sabe, né, desde o princípio não foi assim, né? Ele queria as bênçãos financeiras do pai, a riqueza, mas ele não queria nenhuma bênção espiritual vinda da parte de Deus, sendo que as bênçãos terrestres que ele estava vendo financeiramente teria sido alcançada com as bênçãos de Deus, né? E isso era mal diante dos olhos de Deus, né? Para Deus isso era terrivelmente mal. Então, ele perdeu o seu direito de primogenitura. E Jacó foi lá e pegou, né? Mas vamos ler o restante da história, né? Aqui é a história de Esaú. Daqui a pouco nós vamos para a história de Jacó. Então, ele já não tinha mais, né?
a primogenitura, né? Então, a tremer de espanto e angústia, né, suas esperanças prolongadas e eternamente aceleradas tinham se frustrado e sentiu profundamente o desapontamento que deveria sobrevir a seu filho mais velho. Contudo, subitamente passou-lhe pela mente a convicção de que fora a providência de Deus que frustrará seu propósito e fazendo acontecer o que lhe havia resolvido impedir. Lembrou-se das palavras do anjo, a Rebeca, né? Deus falou a Rebeca. Apesar do pecado de que Jacó era agora culpado, viu nele o que em melhores condições estava para cumprir os propósitos de Deus. Enquanto as palavras de bênçãos estavam em seus lábios, havia ele sentido sobre si o espírito de inspiração. E agora, conhecendo todas as circunstâncias, ratificou a bênção involuntária pronunciada sobre Jacó. Abençoe-o, também será bendito. Então Esaú, né, viu que seu pai já tinha dado a bênção a Jacó, já tinha perdido a primogenitura, todas as bênçãos da primogenitura, né? E ali que ele, por um momento, mostrou interesse, né, ali, e por outro, já mais atrás, não mostrou também mais tanto interesse, né? Mas ali, por um momento, ele mostrou interesse, só que ele não tinha mais como reter essa bênção para si próprio. Então vamos lá, né? Esaú havia tido em pouca conta a bênção, enquanto quanto esta parecia ao seu alcance, mas ele mais desejava possuí-la, agora que a mesma se havia dele retirado para sempre. Toda a força da sua natureza impulsiva e apaixonada despertou-se, e sua dor e raiva foram terríveis. Clamou com um brado excessivamente amargo: abençoa-me também a mim, meu pai. Ele falou para Isaac, né? Então, não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Ele perguntou para seu pai Isaac, né? Esaú. Mas a promessa dada não devia ser revogada. A primogenitura que ele tão descuidadamente dera em troca, não a poderia readquirir agora, por um manjar, ou seja, por uma satisfação momentânea do apetite, né? Cuidado, gente, com o apetite. Cuidado, né? É o laço de muita gente nos últimos dias. É a glutonaria, o desenfreamento, né? Com a comida. Tipo, não comer em excesso faz mal também? Faz. Mas é o que você come. O que você tá comendo que não agrada a Deus. Né? E o que você tá comendo que agrada a Deus. O qual nunca fora restringido. Esaú vendeu sua herança, mas quando viu sua loucura, era demasiado tarde para recuperar a bênção. Não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esaú não foi excluído o privilégio de buscar o favor de Deus pelo arrependimento, mas não podia encontrar meios para recuperar a primogenitura. Sua mágoa não se originava na convicção do pecado, não desejava reconciliar-se com Deus, entristecia-se por causa dos resultados de seu pecado, mas não pelo próprio pecador. Né? Aqui, entristecia por causa dos resultados de seu pecado. Ele estava triste por causa do resultado do seu pecado, mas não pelo próprio pecado, né? Ele não disse assim, poxa Deus, foi um pecado que eu fiz, foi errado. Não, ele estava ali agora sofrendo amargamente pela consequência e não pelo ato que ele pecou, né? Para se arrepender e nunca mais voltar a fazer o seu erro. Não, ele não fez isso. Devido à sua indiferença para com as bênçãos e preceitos divinos, Esaú é nas escrituras chamado profano. Esaú é um profano, galera. Representa
aqueles que têm em pouco valor a redenção, eles comprada por Cristo e estão prontos para sacrificar sua herança no céu, por amor às coisas perecíveis da terra. Multidões vivem para o presente sem qualquer pensamento ou cuidado pelo futuro. Como Esaú clamam: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. São governados pela inclinação e de preferência a praticar a abnegação. Renunciam às mais valiosas considerações, no caso em que uma destas coisas deva ser abandonada, ou a satisfação de um apetite depravado, ou as bênçãos celestiais prometidas somente ao abnegado e temente a Deus. Prevalecem as exigências do apetite, e Deus e o céu são virtualmente desprezados. Quantos mesmos dos professos cristãos aderem a certas satisfações que são prejudiciais à saúde e que embotam as sensibilidades da alma, quando se apresenta o dever de se purificarem de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Escandalizam-se, veem que não podem reter estas nocivas satisfações e, ao mesmo tempo, alcançar o céu. E concluem que, visto ser o caminho da vida eterna tão estreito, não mais andarão nele. Então, multidões estão a vender seu direito de primogenitura pela satisfação sensual. A saúde é sacrificada, as faculdades mentais enfraquecidas e perdido o céu. E tudo por um simples prazer temporário, condescendência que debilita e avilta ao mesmo tempo. Assim como Esaú despertou-se para ver a loucura de sua permuta precipitada, né, quando era demasiado tarde para recuperar sua perda, assim será no dia de Deus para aqueles que houverem trocado sua herança no céu pela satisfação egoísta. Assim será para aqueles que trocaram o sangue de Jesus, o precioso sangue derramado na cruz do Filho de Deus, de Jesus Cristo, em quem ele deu por resgate da gente, né? Para que o homem viva, né? Muitos estão trocando, né? Esse sangue, essa salvação, trocando esse amor, né? Que não se explica, mas se sente, né? Esse amor tão intenso de Jesus, esse amor tão curador, né, de Jesus, esse amor tão libertador, esse amor tão maravilhoso, né, tão conselheiro, né, esse amor que nos transforma, o pensar, o falar, né, o agir, esse amor agora que nos faz ser homens de bem, que nos faz ser homens santos, puros, né, dignos de entrarmos pelas portas do reino. Muitos estão trocando Jesus, né, por meros momentos, né, que passam e passam rápido, porque Jesus disse que, né, tudo passa, menos a sua palavra, menos o seu amor, né, menos o seu caráter, a sua lei, né, tudo passa, menos ele passa e a sua palavra, né, não, muitos estão trocando, mas não troquem Jesus por meros momentos, não troquem Jesus por meras condescendências com o pecado, né? Então, que Deus abençoe essa mensagem que eu tenho que deixar hoje para vocês. E logo mais eu deixarei a mensagem sobre Jacó, né? E as consequências, né, que o Jacó, né, teve com a questão da primogenitura, né? Que ele enganou o pai, enganou a mãe, enganou o irmão pelo direito de primogenitura que o próprio Esaú deu,
né, Esaú deu para ele, né, com o guisado de lentilha, né? Então, Deus abençoe, né, cada um de nós e que cada dia mais ele venha, né, nos dando sabedoria da sua palavra para que possamos entender, compreender e juntos, né, ali compartilharmos uns com os outros.